Queridas irmãs, queridos irmãos, toda a casa André Luiz, Grupo Espírita André Luiz, que haja muita paz em nossos corações. É uma alegria podermos retornar, compartilhar esse momento vibratório de muita luz, de troca, de coração para coração, de experiências que vão gradativamente enriquecendo a nossa caminhada aqui na Terra. Estamos num processo. Estamos em meio a uma obra. Nas mãos do Cristo, ele usa o cinzel do amor, da justiça, da sabedoria, para tralhar os nossos corações no terreno da virtude, deixando para trás todo aquele caminhar do egoísmo, da violência, do autoritarismo, para encaminhando-nos no trabalho da relação saudável da misericórdia. Esse capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que já vem sendo trabalhado há algum tempo, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Esse é o título, né? Todo ele, Allan Kardec compôs baseado, né, nesse estabelecimento da ideia da misericórdia. Miséria, córdia, coração. Só podemos oferecer misericórdia diante de um coração miserável. E só podemos receber misericórdia diante do nosso coração miserável. Para quem não há nele a miserabilidade do coração, não tem como oferecer misericórdia, porque nós vamos oferecer outros elementos. Então, a misericórdia, ela é chamada a trabalhar onde acontece nas relações, naquele coração, esse terreno dessa miséria, que é carência de valor espiritual, dentro do campo do sentimento. Então, Allan Kardec compõe este capítulo 10º, trabalhando a misericórdia, com muitos apontamentos que já foram discutidos ao longo do tempo. Nós hoje vamos deter no capítulo 15, no item 15 desse capítulo 10º, né? Como o nosso irmão lembrou, é a página escrita pelo apóstolo Paulo. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec havia indagado dos espíritos como que Jesus entendia a caridade. Qual que é o entendimento? Quando a palavra caridade, ela vai sendo apresentada no Novo Testamento, que é o significado do amor, é o amor em ação. Como que Jesus entendia esse amor em ação, a caridade? Qual que era o entendimento? Então, os espíritos que trabalharam na codificação, eles, para fixar em nós uma proposta bem simples e bem sintética, eles usaram 3 expressões virtuosas: a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias, as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas. Antigamente, nós tínhamos um aparelho de comunicação, chamava BIP. Não tinha celular, não tinha nada disso, né? Queria comunicar com alguém, eu mandava uma mensagem, BIP, a pessoa recebia a mensagem, via e entrava em contato. E benevolência, indulgência e perdão, ela colou bem, a gente falando que era o BIP. E Jesus estava mandando um BIP para nós, a lembrarmos desses elementos da benevolência, da indulgência e do perdão. Nesta página de hoje, nós vamos lê-la para que tenhamos uma visão geral dela nesse momento aqui. Comentaram algumas questões e depois, claro, os irmãos vão ler em casa com mais profundidade. Diz assim o apóstolo Paulo. Essa página foi psicografada pelo apóstolo Paulo em Lyon, cidade natal de Allan Kardec, no ano de 1861. E ele diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade.
Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nesta luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa? Se não procedestes com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para seres indulgentes e para não vos tornar desmerecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar sem querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impediste, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo. A página, como todas as páginas dos Espíritos Superiores, são muito claras, objetivas, muito diretas, trazendo o elemento regenerador com segurança, trazendo o elemento renovador com profundidade. 3 expressões inauguram a página de Paulo. 3 grandes departamentos da experiência relacional de cada um de nós diante da vida. Os inimigos, os amigos e o sentir a ofensa. E ele define, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Capítulo 5:44 de Mateus, que foi falado recentemente. Amai, pois, vossos inimigos. Então, quando perdoamos ao inimigo, e essa conversa que não tem inimigo, ela não deve ficar em nossos lábios, porque nós temos inimigos. Isso é um eufemismo, querendo minimizar. Temos. O que nós precisamos é acolher a onda destruidora e converter inimigo em amigo. Porque às vezes nós pensamos de inimigo somente aqueles das guerras grandiosas. Mas as relações nossas sociais, humanas, elas nos colocam na rivalidade com alguém. E esse rival muitas vezes é nosso inimigo.
quando nos alegramos com a derrota dele, quando nos alegramos com a queda dele. E Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, sobre o amar os vossos inimigos, explicando que não é a mesma coisa amar inimigo e amar amigo. Tem uma distinção. O inimigo, ele tem uma relação conosco diferente, vibratória, do que o amigo. Então, amar o próximo, amar o amigo, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o inimigo, capítulo 12, são duas coisas diferentes. Mas se eu não reconheço, eu não faço o movimento. E muitas vezes, no afã de dizer que nós não temos inimigos, nós abafamos, mas projetamos depois, como diz aqui antes, a sombra no outro. Porque a rivalidade, aquilo que destoa na nossa relação, é inimizade. É uma inimizade vibratória, é uma inimizade real, relacional, em vários níveis. Se nós não conseguimos ouvir o nome de uma pessoa na televisão e aquilo nos provoca uma rejeição, ele é um inimigo. Ele às vezes nem nos conhece, mas nós nos tornamos inimigos dele. Se ele nos conhece e estabelecemos uma relação de rivalidade, é o inimigo. Então, perdoar o inimigo é pedir perdão para si próprio, porque é uma via de mão dupla. Feliz quando nós verdadeiramente estamos depondo as armas, sem entrarmos na relação de reciprocidade vibratória negativa. Aí vem a segunda apresentação. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Quando eu perdoo o amigo, eu não estou pedindo a Deus perdão para mim. Eu estou só provando a minha amizade. Isso é Paulo apresentando para nós a extensão exata da energia que irradiamos. Porque ao amigo ser perdoado é prova de amizade, é uma reconciliação. Ao inimigo, não. O inimigo é muito mais do que isso. Então, é um pedir o próprio perdão para si. E a terceira expressão é: perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, perdoar a ofensa é progressivamente se apresentar melhor daquilo que estava anteriormente. O problema, antes do problema, essa palavra perdoar, né? O per é um prefixo de aumentativo, um prefixo de maior grandeza. E o doar é dar, é oferecer. Então, quando nós trabalhamos o perdão, nós estamos doando ao outro o melhor que temos, além daquele melhor. Por isso que é uma expressão de grandeza. Na sociedade hebraica, o perdão não está exatamente inserido no Antigo Testamento. Não é uma palavra exatamente, um conceito trabalhado. A lei de justiça no Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. Era a cobrança literal, tal qual o crime, tal qual a punição. Então não existia conceito de perdão. Porém, aos poucos, Jesus se aproximava do planeta, aos poucos os profetas começam a falar, os grandes líderes começam a inserir o tema do perdão. E os sacerdotes, nos séculos que antecederam a chegada de Jesus, 4 séculos, em que as vozes espirituais silenciaram, não surgiu nenhum grande profeta durante 450 anos em Israel, os 450 anos que antecederam o nascimento de João Batista e depois de Jesus, os sacerdotes começaram a trabalhar o tema perdão, sem entender exatamente como que seria esse perdão. Então, eles tinham de conceito o seguinte: olha, nós devemos perdoar até 3 vezes. Até 3 vezes. Mais que 3, não. E aí já é demais, né? E para nós hoje, 3 já é muito, mesmo. 1 é bom, 2 é pouco. 1 é pouco, 2 é bom, 3 já é demais. Mas os hebreus, para eles, até 3 vezes era o que tinha de perdão. Então, quando Jesus começa o trabalho operacional dele, inserindo o elemento perdão no seu conceito de relacionamento, apresentando a cura das feridas e das infelicidades relacionais, certo dia, num determinado momento de reunião,
Simão Pedro quis dar mostras a Jesus de que estava compreendendo o Evangelho. Simão Pedro quis se mostrar diante dos irmãos dele, dos colegas, né, do grupo, que ele estava melhor do que os outros. E ele chega e diz para Jesus assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7. Imagina. Nós estamos num conceito em que o orientador diz que até 3 vezes. E aí eu chego e falo assim, até 7, tá bom? Hoje é mais que 100% do negócio. O que ele esperava? Se fôssemos nós. Nossa, irmão, você tá bom demais? Não precisa de 7, não, só 6 tá bom. Tá entendendo? A ideia dele era de receber uma aprovação plena. Se tem que fazer somente 3, eu faço 7. Olha que bonito, né? Aí Jesus olha para Simão, sente a profundidade do coração de Simão, olha para os outros, olha para a humanidade e diz: Simão, eu não digo até 7 vezes, eu digo até 70 vezes 7 vezes. Pronto. Aí o negócio se multiplicar, dá 490 cada falta naquele dia, ao infinito. Então, a ideia do Cristo é esta, não é a quantidade, não é o quantas vezes estou perdoando, porque isso é perdão dos lábios. A questão não é perdão de lábio, que é aquela questão externa. Eu perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Paulo está colocando aqui. Eu perdoo, mas você some na minha frente, vai lá para o chupão. Exilado para o parede do chupão, né? E eu não quero te saber de... Isso é perdão dos lábios. A questão do Cristo é o perdão pelo sentimento, pelo coração. Que esse é aí que entra o problema. A religião, quando apropriou dos conceitos virtuosos, os conceituadores não eram virtuosos. Então você imagina, eu tenho um conceito, mas eu não sou capaz de viver aquele conceito. Os sacerdotes que vieram após o Cristo, tentando trabalhar as virtudes, não eram virtuosos. Então, dentro das orientações, e não sabemos quem fez isso, né? Cada um pode ser nós mesmos na outra encarnação, né? Mas dentro das expressões, as virtudes, que deveria ser algo que dimanasse de dentro para fora, de forma espontânea, elas foram, por orientação, como algo impositivo de fora para dentro. E é lógico que tudo aquilo que é impositivo de fora para dentro encontra rejeição na intimidade do coração. Porque a tônica do espírito humano é o egoísmo. O espírito que habita o planeta Terra, desde a sua origem, predominantemente egoísta, orgulhoso, invejoso e vaidoso. Espírito afeito à guerra, ao instinto de conservação e de sobrevivência extremo, ao egoísmo pessoal e ao egoísmo familiar. Então, o outro é rival, o outro é opositor, o outro não é irmão. Essa é a tônica real do espírito humano. Quando Jesus chega no planeta, que antes de Jesus a lei era de olho por olho e dente por dente. Não tinha expressão de misericórdia. Não tinha. Nem nos egípcios, nem nos hindus, nem em lugar nenhum, na Mesopotâmia, na Babilônia, nem em Israel. Quando Jesus insere o perdão, os primeiros cristãos, 3 séculos, vão embora para o mundo espiritual, quem fica para gerenciar o conceito? Os da terra, que não sabiam nada sobre isso. Então, a imposição do perdão e a aplicação que foi feita no sistema religioso do mundo ocidental, nós não vamos querer entrar no mérito oriental, porque não é o cristianismo lá. O cristianismo é cá no mundo ocidental. Ficou parecendo que perdoar é
isentar o criminoso do crime que ele cometeu. Isentar o errado do erro que ele cometeu. Perdoar seria como passar uma borracha no erro que o outro fez. E qualquer um de nós que traz a lei de Deus na consciência não concorda com isso. Intimamente nós ouvimos a orientação que era preciso perdoar, com essa conotação. Esquecer a ofensa, esquecer tudo. Só que dentro da intimidade, independente se a pessoa era virtuosa ou não, o senso de justiça interno não concorda com isso. E há uma dicotomia, uma guerra entre o crente e o sacerdote. Entre aquilo que foi oferecido e aquilo que era vivido na realidade. E esse conflito perdura até hoje. Esse conflito grita dentro do coração do religioso. Porque, pelo senso de justiça, ele não quer oferecer o perdão, que para ele é isentar o outro. Mas a religião diz que ele tem que perdoar. E aí acaba por fingir que está perdoando, e no fundo não está perdoando, inclusive vindo de religioso, né? Essa palavra aqui é de religioso. Eu perdoo, mas não quero saber dele nunca mais. Eu perdoo, mas ele vai... Não é? O Espiritismo veio reposicionar essas questões e nos dizer que não. Perdoar não é isentar ninguém do erro que cometeu. Perdoar é não ser o artífice da justiça com as próprias mãos. Perdoar é não ser o agente da justiça. É entregar aquele caso para a justiça dos homens e a justiça divina. Mas que o coração que foi ferido, ele deveria desvincular-se do processo, não oferecendo a mesma face para o agressor. Oferecer a outra face. Oferecer a outra face é oferecer a face que o agressor não tem. Porque se o agressor tem a agressividade e eu lhe ofereço a agressividade, estamos iguais. Tem erro, está todos dois iguais. Mas se ele oferece a agressividade e o agredido não sente a ofensa e oferece a outra face, ele desconecta, desliga. Isso que é o perdão. É dar o amor ao invés da reciprocidade da violência. Violência com violência, violência dobrada. Imagina que eu esteja com um carro indo a 100 km por hora. Vem um outro carro com 100 km por hora. Nós nos encontramos. O efeito resultante dali, 200 km de efeito. Agora ele vem com 100 e eu ofereço, eu saio de cena, não é? Numa imagem infeliz, mas é uma imagem importante. Imagina o toureiro. O touro vem forte. O toureiro sai de frente, ele passa e perde a força. Então, o perdão seria sair da frente, sair da guerra e oferecer a palavra da concórdia, a vibração da concórdia. A mente espírita está treinando, começando a treinar para entender, que é intelectual, e compreender, que é no sentimento, que perdoar não é isentar do erro, mas é desconectar, é tirar de ser o justiceiro. A próxima questão que vai ser trabalhada aqui, na primeira parte, do Livro dos Espíritos, é a questão 764. Quando Allan Kardec vai tratar, vou antecipar um pouco, depois vai ser trabalhada melhor, né? Sobre a lei de causa e efeito, a lei de Talião. Quem matou pela espada perecerá. Aí o Espírito que responde diz assim para Allan Kardec: tomai cuidado, muito vos tende enganado acerca desta expressão. A lei de justiça é a lei de Deus, é Deus quem a aplica. Não é atribuição do espírito humano aplicar a lei de justiça enquanto pessoal. Nas organizações nós temos que ter um poder judiciário, né? Um poder que trata desses aspectos, a relação, regular as relações. Mas não é atribuição do espírito humano individual aplicar a lei de justiça. É Deus quem a aplica. Na continuidade da resposta, dizer, mas ele também disse, perdoai as ofensas, estabelecendo o perdão como a regra. Então, no livro do Gênesis,
nós temos duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representa a virtude, o perdão, a tolerância, a paciência, o amor, a fraternidade, a indulgência, a benevolência. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa fazer justiça com as próprias mãos. Eu sou o juiz. Eu sou o juiz da minha causa. Eu que decido qual é a punição. Essa árvore que foi comida por Adão e Eva, o fruto dessa árvore. E aí aconteceu com eles uma expulsão daquele lugar, uma perda daquela condição, porque ela estava vedada, estava proibida. É o que o Livro dos Espíritos nos regula na questão 764, de forma saudável, dizendo assim, está vedado ao espírito humano praticar a justiça com as próprias mãos. É Deus quem a aplica. Então nós temos que entregar a nossa causa nas mãos de Deus. E é lógico, no ponto de vista social, atribuirmos isso à polícia e ao Poder Judiciário. Mas, da nossa parte, oferecer o perdão, como foi contado no caso daquela senhora que o matador do filho está indo para a pena de morte. E ela diz, uma morte não vai compensar a outra. Então, por ela, não precisava de matar o rapaz. A lei assim tinha que aplicar, né? Isso é a lei humana. A lei divina é a lei da árvore da vida, que foi esquecida por nós no paraíso e que estamos começando a aprender a nutrir dela agora nas nossas relações humanas, que é oferecer ao nosso irmão, considerando que estamos sendo agredidos. Quando nós somos agressores, ainda está pior ainda. Os Espíritos estão mandando mensagem para nós, considerando que nós não estamos agredindo a ninguém mais. Se eu estou lendo a mensagem do perdão, para oferecer o perdão, querem os Espíritos entender e acreditar que da nossa parte, nós não estamos agredindo a ninguém. É a premissa. Pode ser que ainda estejamos, né? Tomara que se estiver fazendo, seja inconscientemente, não seja consciente. Porque se eu estiver fazendo algo negativo conscientemente, eu tenho que primeiro trabalhar, antes de falar que vou perdoar alguém, se eu estou agredindo. Então, quando nós escutamos a página do perdão, querem os Espíritos dizer o seguinte, olha, nós estamos numa posição em que estamos sofrendo agressões da vida, de algumas pessoas, de algumas circunstâncias. E aí a nossa movimentação é de oferecer o perdão legítimo, o perdão do coração, o perdão cristão, que é aquele que lança um véu sobre o passado. Esquecimento. É impossível esquecer fatos, mas é possível esquecer ofensa. O fato em si, nós não vamos esquecer. Mas o que se pede para esquecer é a ofensa, é o conteúdo emocional. Então, imagina, numa cena simples de criança, na família, nós passamos determinados processos custosos, difíceis, que sofremos muito. Aí nós crescemos, adultos, conversando em casa, em família, sobre determinado evento, a gente lembra da cena, mas sem a emoção da cena. É isso que Jesus quer quando ele fala sobre o perdão das ofensas. Nós vamos perdoar a ofensa. Ou seja, quem foi ofendido? Fui eu. Eu vou perdoar o sentimento que eu tive de ofensa na atitude daquela pessoa. Por quê? Na realidade, sendo a lei de Deus equânime e justa, ninguém irá me afetar que não seja pelo débito que eu tenho. Ninguém será afetado senão pelo débito que ele tem. Então, o agressor, na verdade, está corrigindo um débito. Do ponto de vista do evangelho, ele é um benfeitor, inclusive. Um benfeitor. Porque ele está cobrando o karma de alguém. Ele não encarnou para isso, mas ele está querendo fazer. Então, nós, tendo o karma quitado pela ação do nosso irmão negativa, quando na consciência correta, nós vamos lá e agradecer a ele. E ele, claro, se comprometeu diante da lei, porque ele fez aquele ato negativo, nós vamos encarnar para ajudá-lo ainda a melhorar. Gratos porque ele cobrou o nosso karma. Imagine Joana de Cusa.
Os livros espíritas têm umas coisas escandalosas às vezes. Pegamos o livro Boa Nova e nos deparamos com a história de Joana de Cusa. Se fosse hoje, a Joana de Cusa, aqui na Arena Independência, o filho dela, de 12 anos de idade, fala assim: mamãe, por mim, abdique de Jesus que eu não quero morrer. E ela manda ele calar a boca, o conselho tutelar ia lá e prendia ela na hora. Prendia ou não prendia? Prendia. O Estado de mim daria manchete. Mãe, não abre mão da sua fé cega e faça seu filho morrer na Arena Independência. Seria desse jeito a notícia. Mas ela, para nós, é tida como um herói, uma heroína. Quando, diante do algoz, ela diz: abdica dessa crença que eu te deixo viva, você e seu filho. E ela fala assim, ela não fala nada, fica calada. Aí o filho fala: mamãe, por mim, eu não quero morrer. E ela fala assim: cala-te. E se fosse Emmanuel, eu tinha falado para ela assim: morre com a educação. Gente, pensa na cena real. Pensa. E aí o soldado fala assim: esse Cristo só te ensinou a morrer? E ela diz: esse Cristo me ensinou a te amar. E ele mata ela e mata o filho naquela hora. Você imagina uma cena dessa? É absurdo, né? Por isso que o evangelho é um escândalo. Para levar o evangelho a pé da letra, ele é um escândalo. O princípio da não resistência. Mahatma Gandhi conseguiu a independência de duas nações diante da Inglaterra, sem levantar uma arma, sem guerrear, sem brigar, através de oração e de jejum. Olha que coisa maravilhosa, que morreu assassinado logo depois por um paquistanês. Paquistão que teve a independência dele pelo Mahatma Gandhi. Então, o Evangelho nos propõe uma saída para esse imbróglio que tem sido a nossa vida, comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da justiça com as próprias mãos. O Evangelho nos apresenta as virtudes. E aí, no conceito, nós vamos pensar o seguinte: o governo reflete o povo, que é o povo que elege o governo. E o eleito, ele representa o povo. O trabalho não começa na cabeça, começa na base. Jesus não trabalhou com a liderança política, ele trabalhou com o discípulo. Porque no momento em que cada um, de per si, cada um, estabelecer dentro de si essa alteração emocional, psicológica, de compreender que o outro é irmão, que o inimigo é irmão, que o amigo é irmão, que a ofensa é circunstância de aprendizado, e oferecer o amor, oferecer o perdão, cada um irá gerar uma mudança na base da sociedade. Eu mudo, muda a minha família. Mudando a minha família, mudando a família do outro, nós mudamos o bairro. E assim nós mudaremos. Porque ainda no nosso mito, estamos esperando um herói que venha de fora e que venha nos salvar. Como diz a música do Gilberto Gil. Esperando o super-homem que venha salvar a Terra. Não existe. Existe cada ser humano que estabelece um patamar de alteração emocional em si e que nesse patamar de adequação vibratória interna irá comunicar vibratoriamente ao outro, ao outro, ao outro, e nós teremos uma base edificada na virtude. Emmanuel, numa página com um sentimento muito triste, no livro Caminho da Luz, Emmanuel diz assim: a verdade, ele estava falando da Europa, a verdade é que a Europa não chegou a cristianizar-se. E se Emmanuel estivesse escrevendo hoje, eu diria assim: a verdade é que o mundo ocidental ainda não cristianizou-se. O mundo ocidental ainda usa as armas do egoísmo. Resolve suas pendências na guerra, na mentira, na usurpação, na tirania. Chegou o momento, e nós queremos crer que a mensagem espírita, ela fala, toca ao nosso coração, de fato,
para que nós consigamos estabelecer na base interna, dentro, o perdão cristão. Deixar de lado aquele perdão pro forma, externo, para sentir a mudança interna. E essa mudança, ela é o pouco do fermento que vai levedar a massa inteira. É essa força propulsora que dinamiza-se de dentro para fora e comunica a vida. E é assim que Jesus tem trabalhado, é com o discípulo. Jesus não trabalhou com os governadores, ele trabalhou com 12 discípulos inicialmente. E fez um projeto para que os 12 discípulos começassem a multiplicar, a irradiar a onda criadora. Teve uma interrupção no século IV e está retornando a partir do século XIX, já estamos no XXI, abrindo horizontes para os próximos séculos vindouros. Queremos crer que estamos agora no ponto de sermos capitaneados por esta onda de amor, que é o perdão, a indulgência, a benevolência, a misericórdia, os valores que verdadeiramente vão alterar o padrão. E que foi falado aqui antes que seria a educação. É a educação. A educação cristã, a educação que forma caráter, que muda o temperamento, que muda hábito, que cria hábitos novos, que altera o padrão. Esse é o trabalho coletivo, mas ele começa na pessoa. Daí a pouco atinge o campo superior. Emmanuel diz, numa página, está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares, que ele tinha desencarnado na Europa, era por volta de 1500, né? Ele encarnou depois de 1517, então aquela caravana de espíritos estava vindo para conhecer a América. Né? Não foi a visita de Jesus, está no Brasil, coração do mundo, não. A do Evangelho, não. Foi uma outra visita. Uma caravana de espíritos vinham para conhecer as Américas. E que ele, onde ele estava, na região que ele estava, ele sentiu no coração dele o convite. Então ele falou, deixa eu ir ver o que é isso. E ele acompanhou a caravana espiritual. Foram os Estados Unidos primeiro, o que seria Estados Unidos, né? E depois desceram agora. Quando ele chegou na região do sul, que ele viu o Brasil, a região extensa do Brasil, ele falou, eu estou meio de encanto para aqui, eu quero viver ali. Aí ele encarna em 1517 e vem para o Brasil, na caravana do Tomé de Souza, encarnado, Manuel da Nóbrega, educa no Brasil, evangeliza no Brasil, faz um grande trabalho, é o primeiro escritor brasileiro, trabalha a fundação de várias cidades e volta para a Europa. Depois nasce como padre Damiano, na Espanha, e vai viver na França por um tempo, do livro Renúncia. Então ele diz nessa página que, pensando na educação do futuro, ele diz assim, é preciso dar espírito para o gigante. E no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, no capítulo 18, no limiar da independência, quando o Tiradentes quer promover, junto ao Dom Pedro I, o grito do Ipiranga, um pouquinho antes, Ismael diz ao Tiradentes assim, é preciso formar o trabalhador antes da obra. É preciso preparar o coração do trabalhador antes da obra, porque ir à obra sem o trabalhador, não conseguimos realizar. Então, o nosso trabalho de perdão é um trabalho pessoal. Que se nós efetivamente estabelecermos em nós, ele vai irradiar em favor de todos aqueles que estão à nossa volta e, quiçá, entraremos na regeneração mais rapidamente. Nós, a Terra vai entrar no tempo certo, mas nós entramos na regeneração mais rapidamente. Muita paz a todos, obrigado pelo carinho de vocês. O tempo lá vai ligeiro, já passou um minutinho ali, perdi 5 boas horas com isso. Deus abençoe a tarefa e devolvemos a palavra aos nossos coordenadores aqui.